No alvorecer da humanidade, fora dos portões do paraíso, nasceu a primeira rivalidade, Caim e Abel. Uma história que nos foi contada como um simples conto de inveja. Mas essa é apenas a primeira camada de um mistério muito mais profundo. Por que Deus realmente rejeitou a oferta de Caim? Qual foi a verdadeira origem de um ódio tão intenso a ponto de levar ao primeiro assassinato? E por que Deus, que vê tudo, não impediu a morte de Abel? Prepare-se, nos próximos 15 minutos vamos além do texto superficial, mergulhando em traduções hebraicas, livros apócrifos e revelações ocultas para desvendar o que realmente aconteceu com Caim. Se você busca respostas que desafiam o convencional, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a verdade por trás do primeiro crime da história é mais sombria e complexa do que você imagina. Para entender o ódio, precisamos entender a dor. Adão e Eva caminharam com Deus no Éden. Após a queda, essa relação foi quebrada. Caim nasceu fora do paraíso, em um mundo de trabalho árduo e sofrimento. Ele é o primeiro ser humano a nascer sob a maldição da terra, que agora produz espinhos e cardos. Imagine a pressão. Seus pais conheceram a perfeição, mas ele só conhece a luta. Ele é o lavrador, literalmente lutando contra a terra amaldiçoada para arrancar dela o sustento. Cada fruto que ele colhe é um lembrete da queda, do paraíso perdido que ele nunca conheceu. Sua relação com Deus é forjada no suor e na frustração. Abel, o pastor, parece ter uma conexão mais fluida, menos conflituosa. Chegamos ao ponto crucial, a oferta. Gênesis 4 diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura, enquanto Caim trouxe do fruto da terra. A tradição judaica e muitos teólogos apontam que a diferença não estava no quê, mas no como. Gênesis diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Ou seja, o melhor, o mais valioso com intenção e honra. A descrição da oferta de Caim é genérica, do fruto da terra. Comentaristas judeus como Rashi explicam que ele trouxe do que sobrou, do inferior. Sua oferta não era um ato de adoração, mas de obrigação ressentida. Deus não rejeitou as frutas, ele rejeitou o coração por trás delas. Ele viu a amargura, a falta de fé, a atitude de quem dá apenas para cumprir um protocolo. A rejeição divina não criou o ódio de Caim, ela apenas expôs o veneno que já estava lá. A fúria de Caim, ao ser confrontado, prova isso. Ele não busca corrigir seu erro, ele se volta contra a única pessoa que pode culpar, seu irmão, cujo sucesso se tornou um espelho para o seu próprio fracasso espiritual. Aqui acontece um dos diálogos mais importantes e trágicos da Bíblia. Vendo a fúria de Caim, Deus intervém. Ele não o pune, ele o aconselha. Por que você está irado? Se fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, o pecado jaz à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. A palavra hebraica para jaz é rovetz, que descreve um animal agachado, pronto para dar o bote. Deus está dando a Caim uma imagem clara do perigo. Ele estava dizendo: o pecado é um predador na sua porta, Caim. Eu vejo a besta da inveja e do ódio pronta para te devorar. A porta é a sua vontade e ele te deseja, mas você tem o poder de dominá-lo. Então, por que Deus não impediu a morte de Abel? Porque a questão central da humanidade é o livre-arbítrio. Deus deu o aviso, a ferramenta e a escolha. Impedir Caim à força seria violar a própria condição humana que ele criou. Caim foi livre para escolher, e ele escolheu ceder à besta. De forma premeditada, ele chama seu irmão ao campo. O livro de Jazar, um texto apócrifo, detalha a conversa. Eles discutem sobre justiça e herança. Caim, em sua lógica distorcida, argumenta que por ser o primogênito, tudo lhe pertence. A discussão esquenta e Caim se levanta contra Abel e o mata. Não foi um impulso, foi a conclusão de uma escolha consciente.
Deus não impede a morte de Abel porque a justiça divina respeita a liberdade humana. O maior milagre seria Caim escolher o bem, mas ele escolheu o sangue. Não houve testemunhas, mas houve consequência. Gênesis 4:10. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Na tradição judaica, acredita-se que o sangue de Abel e o de sua descendência clamavam. Isso revela um princípio espiritual. A injustiça gera um eco eterno. A sentença de Caim é o exílio. Ele se torna um errante, mas em sua queixa a Deus, ele revela seu medo. Serei morto por quem me encontrar. Para protegê-lo, Deus lhe dá a famosa marca de Caim. O que era essa marca? As interpretações são muitas. Alguns textos judaicos sugerem que era uma letra do nome de Deus em sua testa. O livro dos Jubileus sugere que era um sinal que fazia os animais selvagens o temerem. A Bíblia não diz qual foi, mas a Midrash, Zohar e Talmud especulam. Um sinal na testa, como um brilho espiritual ou mudança física visível. Alguns pensaram em pele escura, mas essa é uma interpretação racista e não confirmada pela Bíblia. Essa ideia de que a marca de Caim está ligada à cor de pele é um erro grave e racista que não encontra base nem na Bíblia, nem nas tradições judaicas confiáveis. O mais provável é que não fosse uma marca física, mas a própria promessa divina de uma vingança 7 vezes maior. A marca não era parte da maldição, mas um ato de misericórdia, forçando Caim a viver com seu pecado em vez de ser aniquilado por ele. Caim se estabelece na terra de Nod, que significa errante, e funda a primeira cidade. Este é um ato profundamente simbólico. O homem condenado a vagar é o primeiro a construir muros, a criar uma segurança artificial em oposição à providência divina. A linhagem de Caim é a história do progresso humano desprovido de espiritualidade. Sua linhagem se torna a personificação do progresso secular e material. Seus descendentes são os pioneiros da civilização. Jabal, pai da pecuária e da vida nômade organizada. Jubal, pai de toda a música e arte. E Tubal-Caim, o mestre da metalurgia, forjador de ferramentas de bronze e ferro. Eles criaram a cultura, a tecnologia, a arte, mas sem a base espiritual de Deus. Essa linhagem culmina em Lameque, que encarna o orgulho e a violência de Caim, gabando-se de sua vingança 77 vezes maior. Uma total inversão do espírito de perdão. A Bíblia não narra a morte de Caim, mas os livros apócrifos sim, fechando o ciclo de violência de forma poética e terrível. A versão mais detalhada vem do livro de Jazar. Lameque, o orgulhoso descendente de Caim, estava velho e cego. Durante uma caçada, guiado por seu filho Tubal-Caim, ele avistou uma figura de longe. Seu filho a confundiu com um animal. Lameque, um exímio caçador, disparou sua flecha e atingiu o alvo em cheio. Ao se aproximarem, descobriram a verdade aterrorizante. A vítima era seu ancestral, Caim, que ainda vagava pela terra. A marca o protegera de estranhos, mas não da ironia do destino, ser morto por sua própria linhagem. Em um acesso de fúria e desespero por ter sido levado a cometer tal ato, o cego Lameque se volta e golpeia seu filho Tubal-Caim, matando-o também. A violência que começou com uma pedra em um campo terminou com uma flecha e um golpe, aniquilando o fundador e o gênio de sua própria linhagem. A história de Caim é a história da humanidade sem Deus. É o arquétipo da civilização que busca o progresso material enquanto negligencia o coração. O espírito de Caim vive hoje em nossa cultura de competição, na busca pelo sucesso a qualquer custo, na forma como vemos o brilho do outro como uma ofensa ao nosso, vivendo na construção de muros físicos e emocionais para criar uma falsa sensação de segurança.
A história de Caim não é sobre um monstro, é sobre nós. É sobre a semente de inveja que pode crescer em qualquer coração. É sobre a escolha que temos todos os dias, ouvir o alerta de que o pecado jaz à porta ou abrir essa porta. A tragédia de Caim é um espelho sombrio, refletindo o potencial para o bem e para o mal que reside dentro de cada um de nós. Mas também nos lembra da alternativa, representada por Abel e mais tarde por Sete, o caminho da fé, da comunidade e da reconciliação. A tragédia de Caim é um espelho. Ela nos força a perguntar: como estão nossas ofertas? Estamos dando o nosso melhor, com um coração grato, ou apenas cumprindo um protocolo com ressentimento? Estamos dominando a besta que espreita a nossa porta, ou estamos convidando-a para entrar? A escolha que Deus deu a Caim é a mesma que ele nos dá todos os dias. Qual parte desta história mais ressoou com você? Você acredita que o espírito de Caim ainda está ativo no mundo hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Se este estudo profundo te fez enxergar a história de uma nova maneira, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também busca respostas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.